Meus caros, vivam! Cá estamos nesta terça-feira, 11 de fevereiro, para comentar as últimas. Eu hoje vou selecionar apenas, neste vídeo, as notícias da CNN. Notícias estáticas, que é para não me cortarem o vídeo, como é óbvio. Este que vocês estão aqui a ver à minha direita foi o meu vídeo de ontem, jornalichos e poligrafeiros. Não é poligrafeiros, não. É poligrafeiros tudo seguido, está bem? Não haja confusão. E outros assuntos. É um vídeo que foi bastante visto e continua a ser. Se não viram, façam um favor e ponham lá o likezinho por obséquio. Ora, o que é que acontece aqui hoje? Primeira notícia da manhã. Chega quer criar subcomissão de ética que possa afastar os deputados suspeitos de crimes. Os deputados suspeitos de crimes. Somos mesmo um partido diferente. Claro que ninguém vai apoiar esta subcomissão, como é óbvio, está-se mesmo a ver que ninguém vai apoiar isto, mas não faz mal, nós continuamos aqui e apoiamos nós, não há problema nenhum. Eles não querem porque dizem que nós é que somos os corruptos e não sei o quê, mas depois vai saber, já vamos ver a seguir quem é que eles são, quem é que são os corruptos. Olhem, a transição energética parece que dá mais rapidamente a transição para a falência, porque a BMW vai continuar a investir em carros a gasóleo e gasolina, portanto carros a sério, com motores térmicos de combustão interna, e deixa aviso sobre a transição para elétricos. Elétricos são muito giros, mas está a ir muito devagarinho. E se não fossem as frotas que as empresas recebem, ou os milhares, para comprarem frotas de carros a pilhas, então isso seria um descalabro. E depois também ninguém pergunta onde é que vem a energia elétrica, não é? Que a energia elétrica vem, não sabe de onde, mas provavelmente de Marrocos, uma grande parte vem de centrais térmicas. Portanto, isto é tudo uma loucura. Estamos a gastar energia e dizem eles que estamos a proteger o planeta, mas não, porque essa energia, em parte, vem de centrais térmicas. Portanto, que combustíveis fósseis. É tudo para enganar o povo. Isto é uma pouca vergonha. Mas, enfim, eu acho que o povo já não se deixa enganar tanto como antigamente. Penso eu. E o Ventura foi o líder mais aplaudido no comício de líderes da direita em Madrid. Comício de líderes da direita em Madrid, pois isto não passa na comunistação social tuga. Estas notícias não passam. Anti-Trump passam 500. A favor de Ventura não passa nenhuma, mas se for anti-Ventura já passam todas outra vez, mesmo as falsas, como vamos ver daqui a nada. Uma notícia do Expresso anti-Trump, não é? Que diz que purga sem precedentes de Trump nas agências americanas interessa aos Estados Unidos? Haverá consequências imprevisíveis e perda de influência dos boys de esquerda, não é? Os boys de esquerda não vão perder só a influência, vão perder o emprego e já vão tarde, já vão muito tarde. Viva Trump! Ora, o Chega tem 5 arguidos, mas o PS, o PSD, a IEL e Bloco têm quase 200. Mas isto não vos aparece nas TVs, isto não aparece na comunicação social tuga. Pois é, mas aqui está, no meu Facebook, uma publicação do Chega, como é que estes jornalistas assumem a propaganda falsa do Centrão sem pestanejar. Porque é isso que eles fazem. Não fazem mais nada, é um crime. Isto é um crime contra a deontologia e ética jornalística, o que se vê hoje em Portugal. Porquê é que os jornalistas não procuram descobrir a verdade? Pois cá está, é que quem ouvir falar pensa que só o Chega é que tem 5 arguidos. E tem 5 arguidos, tem 50 deputados, tem 65 mil adeptos, ou nesse caso militantes, simpatizantes, tem, sei lá, mais de 1 milhão. E tem 5 arguidos. Ora, mas o PS, o PSD, a Iniciativa e o Bloco têm quase 200. E sobre isto ninguém fala. Mas eu digo-vos, está na página do Chega, em apenas 6 anos, o PS, o PSD, reuniram perto de 200 arguidos, enquanto que no Chega apenas 5 foram constituídos arguidos. 5 dos nossos, 200 dos deles. Mas é claro que só se fala nos 5 dos nossos. Nos 200 deles, ninguém fala. Não toleraremos que boicotem a nossa integridade e limparemos tudo e todos que se atravessem contra os nossos princípios basilares. É o que diz o Partido Chega e o André Ventura. Eu estou a 100%. Aqui vos deixo, vejam com calma, nós temos 5 arguidos. Arguidos temos 5. PS, PSD e L e Bloco têm quase 200. E ninguém vos fala nisto. Para saberem estas verdades têm que ir ao meu canal ou outros canais em que nas redes sociais se diz a verdade.
porque nas televisões, meus caros, é tudo fake news, ou quase tudo. Copiando Trump, a Europa anuncia maior investimento público em inteligência artificial no mundo. 200 mil milhões, mas na América serão 500 mil milhões. Cá estamos nós a dizer mal do Trump e depois vamos copiá-lo a par e passo. É realmente uma vergonha para Van der Leyen. É uma vergonha. Uma vergonha. Depois temos o resultado da percepção da corrupção. É o pior de sempre, baixámos 44 lugares. Vamos ver isso à frente. Vejam também aqui o comentário do Fernando Paninho, que é brutal, diz: o vírus da corrupção propaga-se em Portugal, os governos e partidos do arco da corrupção fomentam esta doença em vez de implementarem medidas profiláticas para combater. Pois é do interesse do Centrão que as coisas fiquem nas meias tintas e mesmo quando a coisa corre mal e vão parar a tribunal, que aquilo prescreva, como aconteceu com hoje o cartel da banca, de que falaremos também, não neste vídeo, mas num próximo. Foi tudo absolvido porque tudo prescreveu. Eles deixam estar as coisas o tempo suficiente para que prescreva. E foram 220 milhões que o povo português vai ter que desembolsar porque a banca pagou bola. A banca foi condenada a pagar bola. Tudo prescrito. Hein? Tudo prescrito. Esperamos o tempo necessário e suficiente para as coisas prescreverem. Depois de estarem prescritas, é só, não se pode julgar. Sabem porquê? Porque prescreveu. Nós demorámos muito tempo a julgar. Mas foi o pior resultado da percepção de corrupção de sempre, o de hoje. E mais, a vereadora suspensa, e falaremos disso a seguir com imagens, a vereadora suspensa era do PSD na altura dos factos. Ela está a ser acusada de factos quando ela era vereadora do PSD, uma coligação em que entrava o PSD. Não é agora, não é neste novo partido de que ela foi eleita pelo Chega. Não, é atrás. Mas isso também ninguém diz, não é? Isto também ninguém diz, mas vamos dizer à frente. Corrupção, um problema sério que está a deixar Portugal numa má posição. Cá está o que falámos há pouco. Portugal desceu 9 lugares no índice de corrupção, de percepção de corrupção, porque a corrupção ninguém sabe o que é. É como as alterações bimbáticas, nem sabe o que é aquilo, ninguém sabe. Uma queda abrupta que surpreendeu até quem acompanha a área. Portanto, isto é um país tão seguro, mas a corrupção ainda é mais insegura do que a segurança do país, não é? Não, a corrupção é segura também, pelos vistos. A operação influencer, a ideia de que há abuso de cargos públicos e a dificuldade em evitar estes casos estão na origem destes resultados. Caímos 9 lugares, nem sei como é que eles fazem aquelas contas, mas é a maneira deles, eles também não dizem, que é para a gente não saber. Mesmo assim, um problema sério que está a deixar Portugal numa má posição e batemos no fundo. Temos o pior resultado de sempre, desde que há este índice. A sério, pergunto eu, mas é só uma falsa sensação de corrupção, meus caros, não é corrupção nenhuma. Não, é só uma falsa sensação de corrupção. E cá está, meus caros, a deputada era do PSD à altura dos factos, uma coligação em que o PSD fazia parte. Mas isso não interessa anunciar, pelo menos no título, não é? Deputada municipal do Chega, acusada de lesar junta, renuncia ao mandato. Mas ela lesou a junta não enquanto era deputada do Chega, mas sim enquanto era deputada de uma coligação em que o principal partido era o PSD. E vocês veem isso escrito em algum lado? Não, nas gordas não. Depois lá dentro sim. Lá dentro, lá diz tal, foi em 2000 e não sei quanto, já foi há muitos anos, e portanto era a coligação anterior. Mas é nas letras pequenas. Nas letras grandes, vejam o que é que está aqui. Deputada municipal do Chega, como se ela tivesse prevaricado agora, que é deputada do Chega. Não, meus caros. Mais uma vez, jornalixo. Mais uma vez, fake news. Ela se prevaricou, e está a ser investigada, ainda não foi sequer julgada nem condenada, se prevaricou, foi no tempo em que ela era deputada do PSD e de outra coligação, e não do Chega. Mas isto, meus caros, ninguém vos diz. É mesmo uma pouca vergonha. A Ucrânia pode vir a ser russa um dia? O Kremlin gostou das palavras do homem que Zelensky quer como maior aliado. E quem é esse homem? Donald Trump. Aqui temos nós campanha anti-Trump. Mas vamos ver que há muitas mais. Ele disse que acabava com a guerra e eu acredito que só ele conseguirá acabar com a guerra. E se calhar a Ucrânia vai perder terreno. Terá que haver negociações, mas como eu já disse em vários vídeos anteriormente, hoje perde-se, amanhã ganha-se. Daqui a 50 anos nem o Zelensky está vivo, nem o Putin e nem o Trump. Portanto, as coisas podem voltar todas atrás, mas já se perderam centenas de milhares de vidas que se podiam ter evitado se houvesse uma negociação, que é esta que agora vai haver. Ou seja, andaram em guerra, perdeu-se quase 500 mil de pessoas e depois vão ter que chegar a acordo. Podiam ter chegado a acordo logo de início, não era?
Era isso que eu dizia e muita gente não percebeu. Enfim, gente pouco inteligente. PJ faz buscas na Câmara de Valongo por suspeita de favorecimento para o restaurante McDonald's. Mas calma que isto é na mesma uma percepção. E como já sabem, as percepções todas de corrupção são falsas. Por isso é que nós batemos no fundo nos níveis de percepção de corrupção. Temos uma percepção de corrupção muito grande, mas não há corrupção nenhuma, como todos nós sabemos. Eu nem sei, digo aqui, eu nem sei porque é que estão ao trabalho de investigar casos de corrupção em Portugal, pois é sabido que não há. Corrupção é como a criminalidade. Não há. Todos os anos diminui, havemos chegar a um ponto em que é mesmo zero, ou então até negativa, como eu tenho dito em alguns vídeos. Vai chegar a corrupção a menos qualquer coisa. Aqui diz que, perdão, foi-se abaixo, mas eu já ponho aqui. Aqui diz que no organismo, dentro do organismo da pessoa, do corpo, ou dissimulado no corpo, traficantes apanhados com 33 mil doses. Não é 33 doses, não é 330. É 33 mil doses de cocaína no aeroporto de Lisboa. Isso só conta como um crime. Mas aqui diz traficantes apanhados, depois cá em cima, na notícia, disse que são estrangeiros. Não podem, porque já sabemos que não há nenhuma criminalidade perpetrada por estrangeiros em Portugal. É impossível dizer isso. Então, toda a criminalidade que vocês conhecem, esta por exemplo, os suspeitos não podem ser estrangeiros, não se pode dizer isto. Não se pode dizer isto. Portanto, se não são estrangeiros, meus caros, têm que ser portugueses. Mesmo que sejam brasileiros, são portugueses. Se forem do Indostão, são portugueses. Ora, estrangeiros é que eles não podem ser porque a lei não permite que se diga isto. 33 mil doses, isto conta como um crime. Vejam, não conta como 33 mil crimes, conta como um crime. Mas é um crime de 33 mil doses. Vejam bem, isto só conta como um. É como um pequeno roubo de um carteirista. 33 mil doses. E depois dizem que a percepção da criminalidade está errada. As pessoas têm uma percepção errada, porque não há crime nenhum. É só a cabeça das pessoas. Estão cabeça fraquinha, coitadinhos. Pensam que há mais crimes. Não há crimes nenhum. Ora, vejam, isto é só um crime. São 33 mil doses. Mas é só um crime. Estão a ver? É uma coisa pouca. É um crimezito só. O que é que se interessa? E mais uma campanha anti-Trump. Não conheço ninguém que queira. Que queira o quê? Esta empresa é o espelho do medo das tarifas de Trump. É que está tudo na expectativa, diz a CNN, do anúncio das novas tarifas por parte dos Estados Unidos. A ameaça é que haja uma reação negativa por parte das empresas e consumidores. A ameaça. Uma reportagem de Paulo Newton está na CNN Internacional, como sabemos é escardoida de manhã até à noite, aqui está campanha anti-Trump. Pois é óbvio que toda a vida houve tarifas, já no tempo dos anteriores presidentes da América, sempre houve tarifas e nós também temos tarifas. A nossa principal tarifa chama-se IVA. É um imposto, mas é como se fosse uma tarifa. Ele explicou outro dia, porque os americanos nem sabiam, que ao entrar na Europa, todas as mercadorias pagam IVA. IVA. Ou pagam logo ou pagam depois, mas têm que pagar. Isso agora depende do artigo, mas têm que pagar. Ou pagam de uma maneira ou pagam de outra. E eles lá não têm nada disso. Portanto, ficaram muito admirados os americanos quando o Trump explicou que havia na Europa um imposto chamado IVA. Bom, o gigante chinês dos veículos elétricos está a oferecer tecnologia de assistência ao condutor nos carros mais baratos. Quer dizer, eles estão a oferecer topo de gama de tecnologia nos carros mais baratos que há. Ou seja, isto é mesmo para arrebentar com tudo, é mesmo para arrebentar com a indústria automóvel europeia e americana. O fabricante chinês de veículos elétricos, BYD, adicionou um sistema avançadíssimo de assistência ao condutor à maioria dos seus modelos, sem custos adicionais, ou seja, catapultando as suas ações para um nível recorde. Segundo os analistas, esta medida poderá alimentar ainda mais uma guerra de preços brutal e continua no maior mercado automóvel do mundo. É por isso que muitas das marcas que nós mais conhecemos da Europa estão quase em pré-falência e já estão a voltar atrás, a abandonar aquela loucura fanática dos carros a pilhas e começar a trabalhar novamente a indústria dos carros a combustão interna. Porque aí a China não tem hipótese nenhuma ao pé de nós. Não tem tecnologia que possa comparar-se à tecnologia de um motor de combustão interna, de um V6 a gasolina ou de uma coisa desse género. Não tem hipótese, não é? O que eles conseguem fazer é os carros a pilhas porque nós damos a tecnologia. Nós, os americanos, a Tesla e todos os outros, damos a tecnologia de mão beijada. Eles agora fazem de nós o que querem. Voltemos aos carros a combustão interna, que eles aí ficam para trás outra vez, como sempre ficaram. A Ucrânia pode ser russa um dia,
diz o Trump, lá está outra vez a campanha anti-Trump, a Ucrânia pode vir a ser russa um dia, é outra forma de dizer a mesma coisa. O Kremlin gostou das palavras do homem que Zelensky quer como maior aliado. É outra vez a mesma notícia, mas dada de outra maneira, não é? Outra vez, campanha anti-Trump, como eu ponho aqui em cima. Mas, querem mais campanha anti-Trump? Olha aqui outra. Trump avança para o regresso das palhinhas de plástico. Como se isto fosse uma notícia a nível mundial. E porquê é que ele faz isto? Dizem eles que Trump faz isto porque o presidente norte-americano assinou esta segunda-feira uma ordem executiva para o regresso das palhinhas de plástico. Vejam bem como é que o mundo vai sobreviver a isto. Contrariando as políticas e objetivos ambientais, eles dizem ambientais, da administração Biden. Para Donald Trump, as de papel não funcionam e não duram muito tempo. Ora, aqui está mais uma campanha anti-Trump. Quando não podem pegar por mais nada, pegam pelas palhinhas de plástico que vão retornar aos Estados Unidos. E, continuando na campanha anti-Trump, tem a CNN aqui o Golfo da América, que já chegou ao Google Maps. Já não é Golfo do México, é o Golfo da América. Realmente, o México tem poucos anos de vida, não é? A América tem muitos mais, o continente americano tem milhões. O México é um país que tem 200 anos, talvez, nem sei quantos, mas é um país recente. O Google Maps alterou o nome do Golfo do México para Golfo da América para os utilizadores norte-americanos após uma ordem executiva assinada por Donald Trump. As pessoas do México continuam, contudo, a ver o Golfo do México. Esta é outra notícia igual à das palhinhas. São notícias dramáticas que podem mudar o mundo. Mudar o nome de Golfo do México para Golfo da América, uma vez que ali está na América, é a América do Norte, a América do Centro e a América do Sul, é América, não é México. Isto, pelos vistos, chateia muita gente e põe muita gente desorientada. Isto são as tais notícias que mudam a humanidade, as palhinhas e a mudança do nome do Golfo do México. E, talvez a notícia mais importante de hoje, Passos Coelho foi ouvido pelo Tribunal no caso do BES e diz: não me sinto responsável pelo que se passou no Banco Espírito Santo. E não foi. Temos de ser a verdade, podemos ler o que está aqui, podemos ler aqui, enfim, uma pequena lead que diz à saída do tribunal, o antigo primeiro-ministro Passos Coelho diz que agiu de acordo com aquele que era o interesse do Estado, o interesse nacional, e que, olhando retrospectivamente, que isso foi importante. Ora, o antigo primeiro-ministro foi esta terça-feira, hoje, ouvido durante quase 3 horas no julgamento do processo BES. E eu digo que, por aquilo que eu ouvi, por aquilo que eu acompanhei, eu digo que ele realmente não foi responsável por nada disto. Ao contrário do governador do Banco de Portugal anterior, Costa, que, enfim, de acordo também com o governo, nacionalizaram o BPN, que nos custou milhares de milhões de euros, ainda estamos a pagar isso. Neste caso, não. Portanto, Passos Coelho não foi responsável, podia ter mascarado a situação e não mascarou. Lembramos que o Presidente da República, na altura, falou na moeda forte e na moeda fraca e disse que o BES não tinha problema nenhum, o BES era um banco muito saudável, passado um mês estava no charco. Nunca ninguém pediu responsabilidades ao antigo Presidente da República, Cavaco Silva, nunca ninguém pediu responsabilidades a esse senhor. Bom, mas podia ter mascarado a situação e não mascarou. Podia ter ajudado, conforme lhe foi pedido. Foi-lhe pedido que ajudasse o banco junto da Caixa de Depósitos, junto do Banco de Portugal, e ele não ajudou. Correu esse risco que também não ajudou nada à sua carreira. Passos Coelho poupou Portugal ao que o PS nos fez perder com o BPN. Mas com uma grande diferença, o BPN, como ele disse hoje, era uma banqueta, era um pequenino banco, e o BES era um banco gigante. Se Passos Coelho tem tentado, de alguma forma, fazer o que o PS fez ao BPN, bem, então nós estaríamos a pagar o BES durante toda a nossa vida, os nossos filhos e os nossos netos. Ainda bem que ele não agiu como agiram os socialistas. E depois, por falar em socialistas, um dos piores políticos que eu, na minha opinião, obviamente, de Portugal, no seu estertor político final, no final dos seus dias, mas é que custa, mesmo assim, é moribundo e continua ali, ainda vivo ali, nunca mais esticou o pernil. Político, bem entendido, não é? Não é cá com coisas, estou a falar da política, não estou a falar de mais nada. Longa vida para Santos Silva e para poder assistir à vitória do Chega. Os imigrantes expulsaram do Parlamento, como sabem, era o presidente do Parlamento anterior, a Assembleia da República o anterior presidente, foi expulso. Nem deputado chegou a ser, porque ele ia
círculo fora da Europa e foi expulso. Os europeus votaram no Chega. No Chega, os nossos imigrantes votaram no Chega. E, portanto, deram-lhe o pontapé, essa com certeza que foi a sua pior hora, de ser expulso pelos imigrantes que votaram no Chega. Inacreditável. Ele que passou toda a anterior legislatura a tentar massacrar o Chega, a tentar prejudicar o Chega, a tentar mandar calar o Chega, afinal de contas foi o Chega que lhe deu o grande pontapé no traseiro. Muito bem. Pronto, os imigrantes expulsaram do Parlamento, Pedro Nuno Maserati expulsou da primeira linha do PS, nunca mais ouviu falar, tem uns amigos lá na rádio que o chamam, nunca mais apareceu em lado nenhum, e, portanto, paz à sua alma política, sempre política, nada de saúde, muita saúde, como digo, para ver o Chega chegar ao governo de Portugal. Aqui temos uma empresa que detém a fábrica da Tupperware, em Constância, foi declarada insolvente e vai fechar. Ora, uma empresa de topo a nível mundial, a Tupperware, todos nós nos lembramos, há uma geração atrás, as nossas mães, todas elas tinham os Tupperwares onde guardavam as coisas, foi realmente um produto, um grupo de produtos, uma classe de produtos completamente revolucionária, da maior utilidade na cozinha e não só, e chegou à falência. Porquê? Sempre a mesma explicação. Porque vêm produtos de China, Indostão e de outros, muito mais baratos, embora não tenham a mesma qualidade, mas paciência, muito mais baratos do que a Tupperware. Compram-se recipientes tipo Tupperware em todas as lojas, em todas as feiras, em todo o lado, e é claro, a um preço muito mais baixo. E, portanto, a Tupperware foi à vida, mas não há problema, como eu digo aqui, porque os imigrantes ilegais pagam agora o subsídio de desemprego destes funcionários, pelo menos é isso que diz na televisão, eles pagam tudo, eles é que sustentam a nossa economia, portanto, venham lá mais imigrantes ilegais, que pagam muito, os ilegais pagam, como já vos disse, pagam zero, mas como são muitos, tem que multiplicar zero por talvez 500 mil, 0 vezes 500 mil, vejam lá quanto é que isso dá, é só fazer as contas, como dizia Guterres, Gugu da ONU. E ficamos por aqui para já. Se eu ainda fizer um vídeo ainda hoje, vou agora analisar a outra empresa de comunicação social, a SIC Notícias. Isto foi só a CNN, para vocês verem que estilo de notícias é que são dadas, na maior parte das vezes é a campanha anti-Trump e anti-Chega. Não esqueçam que aquela senhora que hoje foi suspensa, ela reporta-se esse caso à altura em que ela não era deputada do Chega, não era vereadora do Chega, era vereadora de uma coligação entre PS e outras forças políticas, mas não tinha nada a ver com o Chega. Portanto, deputada municipal do Chega, acusada de lesar junta, renunciou ao mandato, mas ela não era deputada do Chega na altura. Eu sei que me estou a repetir muito, mas tem que ser assim, meus caros, porque vocês veem na televisão o contrário. Veem na televisão que dão a ideia que ela era deputada do Chega e é nessa condição de deputada do Chega que ela renunciou ao mandato porque cometeu asneiras. Pode ter cometido asneiras, mas não era deputada do Chega. Ok? Pronto, fica aqui esta e vamos continuar provavelmente com a SIC Notícias. Um grande abraço e até à próxima.